O Agricultura BR de hoje vai destacar bastante o setor sucroalcooleiro. Aqui no Brasil, a gente começa a edição já trazendo a informação de que a única União da Indústria da Cana-de-Açúcar divulgou nesta manhã de quarta-feira que o processamento de cana na primeira quinzena de janeiro foi o menor dos últimos 10 anos, considerando estes primeiros 15 dias. De acordo com os dados, no período da primeira quinzena, foram moídas 166 mil toneladas de cana apenas na região centro-sul do Brasil, o que indica um recuo de 85,92% em relação ao que se viu moído de cana na primeira quinzena de janeiro de 2017. Na época, foram processadas 1.182.000 toneladas. Mais sobre este assunto, a gente discute ainda hoje aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR traz agora o quadro Agroações com uma empresa que o grande público às vezes não ouviu falar muito. Eu vou falar da Seara Agro. A Seara Agro é uma trading que opera com grãos aqui no Brasil, tem operação principalmente no estado do Paraná, Mato Grosso e sede em São Paulo. Não tem nada a ver com a Seara, que trabalha com produtos alimentícios, como das cadeias produtivas da carne de frango e também da carne suína. A Seara Agro, ano passado, ela pediu uma recuperação judicial e foi publicada nesta última terça-feira as condições dessa recuperação judicial dessa importante empresa, uma empresa que atua na área de trading, e a segunda que nós retratamos isso nos últimos 30 dias, empresas que operam no setor, principalmente de armazenagem, de vendas, de comercialização de grãos, que pede recuperação judicial ou que tem a sua recuperação judicial publicada, os termos dela. Vamos ver como é que está essa situação. Essa é uma empresa com atuação importante e ela tem base no Paraná, não tem relações com a Seara Agro e é uma empresa que chegou a ficar devendo, né? Tem uma situação aqui de não pagamento à norte-americana CHS, uma cooperativa norte-americana, de 218 milhões de dólares, ou seja, compromisso de pagamento e não conseguiu arcar por várias situações aqui que acabam influenciando a Seara Agro. Entre outros credores, além da CHS, tem a Bunge, tem o banco holandês Rabobank e o Credit Suisse, que também é um outro banco na qual é credor da Seara Agro. A operadora de grãos também tem essas situações e propôs uma reestruturação para fazer o pagamento dessas dívidas. Essa reestruturação é o que se chama do plano de recuperação judicial. Um dos primeiros fatores que são marcados nessa carta que mostra essa recuperação é que todos os débitos abaixo de R$15 mil seriam pagos imediatamente. Os credores que têm a receber acima de R$15 mil teriam que dar um desconto, conceder um desconto de 70%. Nós vamos ver essa condição e as demais é o seguinte: todas as dívidas acima de R$15 mil, 70% de desconto. Elas teriam 24 meses de carência, para o início do pagamento. Após essa situação, o pagamento feito em 18 parcelas. A Seara disse que planeja pagar imediatamente essas dívidas trabalhistas e todas as dívidas com crédito menor que R$15 mil. Como parte do plano, a Seara oferece vender alguns dos seus ativos, como instalações de armazenamento de grãos e transbordo, que costuma operar no Paraná e no Mato Grosso. Os credores vão votar em uma futura Assembleia essas condições que foram colocadas à disposição no plano de recuperação judicial. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos concordou com o requerimento feito pelo governo chinês de impor padrões mais restritos à soja americana exportada para o país asiático. A partir de agora, deve ser menor do que 1% o índice de material estranho e sementes de daninhas nos volumes de soja a serem exportados para a China. Os participantes da cadeia de oferta da soja no país serão os responsáveis por garantir essa redução. Os volumes serão inspecionados em território americano e em chinês. De acordo
agência AGFAX, o mesmo padrão não está estabelecido para o Brasil. Por aqui, a Agricultura BR traz em destaque os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem a operação. Chicago, que veio com 6 sessões em alta, nesta última terça-feira fechou próxima à estabilidade, mas com campo positivo. Vem estável agora, mas também campo positivo para a soja em Chicago. Posição de março, $9,87 por bushel, uma ligeira alta de 0,07%. Muito próximo a isso vem a posição de maio, 0,05%. $9,98 o bushel. Posição de julho, $10,08 o bushel, com ligeira alta de 0,04%. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. É importante lembrar que teve, na última quinta-feira, o relatório de vendas e exportações norte-americano, trazendo uma situação um pouco mais interessante para o comércio da soja dos Estados Unidos. Mostrou vendas acima de 1.200.000 toneladas, algo que não víamos há semana, mostrando que a demanda, além de estar sobre o Brasil, também estava começando a olhar de novo para os Estados Unidos. E o relatório de embarques de soja, aquele de inspeção, ou seja, aquilo que já saiu dos Estados Unidos, o que está pronto para sair, nesta última segunda-feira, trouxe números também acima daquilo que o mercado esperava. E o Departamento de Agricultura norte-americano saiu em defesa da legislação agrícola que rege as atividades, principalmente de seguros sobre colheita e outras ações que ocorrem sobre a produção rural norte-americana. É a chamada Farm Bill, que deve ser apreciada pelo Congresso norte-americano neste ano de 2018. No topo de um documento de 4 páginas, onde a agência estabelece as prioridades para este projeto, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, diz que apoia uma legislação que, abre aspas, ajude os agricultores americanos em tempos de estresse econômico e ainda promove uma variedade de ações inovadoras de seguros de colheita. Esse documento ele vai na contramão da proposta do presidente norte-americano Donald Trump de corte de 38 bilhões de dólares em relação a seguro rural, ao seguro agrícola norte-americano e também outras seguridades para o produtor rural dos Estados Unidos. Além disso, essa situação, que é o posicionamento do Departamento de Agricultura norte-americano, prevê que essas circunstâncias, essa situação permaneça para os produtores. É importante lembrar que esse corte proposto pelo Donald Trump aconteceu no passado, são 38 bilhões de dólares, entretanto, ele recentemente suavizou esse possível corte sobre os subsídios que são colocados para os produtores rurais norte-americanos. Segundo disse recentemente o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, uma das prioridades do Farm Bill é a expansão de oportunidades de negócios aos agricultores dos Estados Unidos. O assunto segue sendo soja, porque a colheita anda pelo país e vamos saber como é que vêm os fatores climáticos. Nesse momento, a Juliana Rezende vai nos trazer aqui no Agricultura BR como que o Laninha pode influenciar nos fatores climáticos. Boa tarde, Juliana.
Boa tarde a todos que mais uma vez nos assistem. Ainda estamos sob influência do fenômeno Laninha, que acaba mantendo as águas do Pacífico na porção equatorial mais frias. E isso acaba mudando o regime de chuvas para grande parte da América do Sul. Por isso, então, que ao longo dessas últimas semanas, a chuva seguiu mais mal distribuída, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, pois esse sistema não traz benefícios com relação à entrada de umidade para o estado. Por enquanto, a gente vê que até voltou a chover por lá. Temos então a formação de um novo sistema de baixa pressão entre o Paraguai e a Argentina e uma frente fria que está avançando pelo litoral. Mas logo ao longo desses próximos dias a chuva volta a ficar mal distribuída no estado gaúcho e aí os acumulados mal passam dos 30 milímetros, mas essa chuva segue de maneira bastante isolada. No estado do Paraná a chuva ainda segue um pouco mais frequente e as atividades de campo voltam a ser paralisadas na região centro-oeste por conta da chuva com acumulados mais elevados. Inclusive, a região do Mato Piba já volta a ter instabilidades ganhando mais intensidade, com acumulados que variam até dos 30 a 50 milímetros. Para a próxima semana, a formação de um novo canal de umidade ainda deve manter as instabilidades desde a região norte até o sudeste, com acumulados que podem chegar até os 100 milímetros. Já no estado do Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar mais seco e também ensolarado. Temos, então, ao final desta última semana, as instabilidades voltando a ganhar intensidade por conta desse canal de umidade que vai persistir até o início do mês de fevereiro. Teremos então acumulados passando até dos 70 milímetros sobre essa região e a chuva volta a perder um pouco mais de força também no oeste do estado da Bahia. Por enquanto, a umidade do solo já até começa a diminuir no estado gaúcho, pois esse acumulado mal deve passar até dos 15 milímetros. Daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo. Até já, Graziela. E o Porto de Santos bateu recorde em exportação neste último ano de 2017. A movimentação de cargas cresceu bastante na comparação com o ano de 2016. Segundo a Codesp, o volume total de cargas movimentadas no porto ao longo do ano de 2017 foi superior a 129 milhões de toneladas. Esse volume ficou acima em 14,1% em relação aos embarques feitos em 2016. O recorde foi puxado pelos embarques de soja e de milho. O volume total de soja embarcado pelo Porto de Santos no ano passado foi superior a 21 milhões e 700 mil toneladas, marcando um aumento de 13% em relação aos embarques feitos em 2016. Já o volume movimentado de milho no Porto de Santos no ano passado somou 14 milhões 280 mil toneladas, alta expressiva também em relação ao ano anterior, 79,8%. Os embarques de açúcar também somaram um volume expressivo superior a 20 milhões de toneladas, também indicando alta em relação ao ano anterior. Estas três commodities juntas representaram mais de 60% dos embarques no período. O que mais preocupa o setor rural está relacionado à possibilidade da Receita bloquear os bens dos devedores. Para os analistas, o mesmo... Tá aí, nós estamos aqui trazendo para você informações, você está vendo uma reportagem, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes vamos falar sobre o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso porque 3 desembargadores da 4ª região do Tribunal Regional está em Porto Alegre, é a 4ª região, analisando o pedido feito, a análise feita pela defesa do ex-presidente sobre a sentença que foi dada pelo juiz Sérgio Moro. Expectativa é que esse julgamento dure pelo menos até o meio da tarde desta quarta-feira. Bom, o petista, só para a gente relembrar, é condenado a 9 anos e meio de prisão por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Dizem os acusadores que ele recebeu o triplex
Pix no Guarujá como forma de pagamento de propina pela empreiteira OAS. Bom, a defesa do ex-presidente Lula continua mantendo a mesma situação. Já temos algum desembargador que estava dando um posicionamento. A expectativa é que, inclusive, se tenha uma continuidade possível deste julgamento que ocorre em Porto Alegre. Bom, o mercado já reage a tudo isso, né, Fabiano? Desde as 8h30 da manhã, horário de Brasília, a leitura de todos esses documentos já começou. Dólar cai, índice Bovespa sobe, e é por isso que a gente vai falar hoje com Sara Kirchhoff, jornalista do Canal do Boi, lá em São Paulo. Ela traz todos os destaques do mercado para a gente. Olá, Sara, boa tarde para você, bem-vindo à Agricultura BR. Como que o mercado já reage, então, a toda essa turbulência acontecendo hoje? Vamos lá, então. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Realmente o mercado vem reagindo e principalmente depois da sinalização do primeiro voto favorável para a manutenção da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por parte do desembargador João Pedro Gimbran Neto, que é também o relator desse julgamento em segunda instância. Isso vem mexendo aqui com o mercado diretamente e o principal destaque até esse momento são as ações da Eletrobras, que tem alta em conjunto com ações de outras blue chips, justamente por causa desse possível voto favorável. Lembrando que as ações da Eletrobras na segunda-feira estiveram entre as principais altas aqui do índice Bovespa por causa dos avanços em relação à privatização da companhia. Ontem elas tiveram um movimento de queda em realização de lucros e hoje, então, especialmente depois da sinalização desse voto favorável, elas avançam positivamente no índice Bovespa, que é o principal índice aqui da Bolsa de Valores de São Paulo. Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela as ações da Eletrobras ON. Tem uma alta de 3,80%, que são as ações ordinárias, com o papel negociado neste momento por R$ 18,82. As ações da Eletrobras PN também sobem mais ainda, sobem 4,11%, com o papel negociado por R$ 21,50. E isso, é claro, influencia diretamente no principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o índice Bovespa, que neste momento opera em alta, uma forte alta. Atenção, índice Bovespa tem uma forte alta de 2,25% no início de tarde desta quarta-feira, operando aos 82.489 votos, batendo aí uma nova máxima. Nesse momento, esse é um recorde histórico para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que na segunda-feira bateu um recorde. Ontem operou em queda, demonstrando até uma certa cautela por parte do mercado financeiro, com algumas retiradas de posições. E nesse momento, então, tem essa forte alta, mostrando aí já um indício de um novo recorde. Claro, tudo depende do restante da votação que vai se transcorrer aí ao longo do dia. Ontem o mercado, como eu falei, teve um pouco de cautela, mas hoje ele reage já bem fortemente nessas primeiras horas do julgamento. De acordo com o analista da Magliano Corretora, Pedro Gaudi, a condenação unânime, que aí é uma expectativa até um pouco exagerada por parte do mercado, mas a condenação unânime agrada ao mercado, pois dificulta a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um dos favoritos para as eleições, e, na opinião dos agentes, aumenta a chance de se eleger, então, um candidato reformista, que é o que o mercado espera para que o Brasil aí tenha algumas mudanças na economia, de acordo com a expectativa do mercado, né? Que, de uma forma exagerada, então, espera que a votação ocorra de forma unânime a favor da manutenção da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, os investidores, eles estão confiantes, a bolsa opera em alta, como a gente acabou de ver, e ontem o mercado esteve cauteloso, hoje vem em alta. E eu vou passar também para o dólar no início de tarde desta quarta-feira. Ontem o dólar recuou, ontem o dólar, na verdade, teve um avanço frente ao real, na segunda-feira ele caiu, ontem teve uma queda e nesse momento, olha só, o dólar comercial cai mais de 1,5% frente ao real e está em R$ 3,19 a moeda norte-americana frente ao real. Mais um movimento aí forte, impactado também por causa do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também é importante ressaltar que o dólar está caindo frente a diversas moedas aí ao redor do globo, especialmente por causa da situação lá nos Estados Unidos, que veio aí de uma greve parcial de 3 dias, então o dólar está recuando frente a outras moedas também, mas é nítido um recuo mais forte aqui frente ao real, também impulsionado por causa desse julgamento. E a gente vai seguir acompanhando para ver os desfechos de toda essa situação.
situação, especialmente os impactos no mercado financeiro. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Sara, muito obrigada então pelas informações. A gente segue por aqui também de olho em tudo que acontece em Porto Alegre, onde há nesta quarta-feira o julgamento do Lula. Tá certo, a Sara está acompanhando o mercado. Nesse momento, o desembargador João Pedro Gebran Neto ainda está dando seu parecer. Vamos acompanhar um pouco do que está acontecendo em Porto Alegre. É uma informação política importante e o João Pedro, há pouco, ele falava a respeito da reforma do apartamento, que acredita ser relevante o fato de ter havido uma visita do presidente Lula, do ex-presidente Lula, em 2014, posteriormente a serem realizados os projetos. Ele está dando aqui um indicativo do seu voto a favor daquilo que tinha sido decidido, expedido pelo juiz Sérgio Moro. Então, o voto dele já está com um parecer bem claro que é a favor de manter a sentença do juiz Sérgio Moro. Nós vamos trazer aqui alguns flashes do que vai acontecendo por lá durante toda a nossa programação. Lembrando que outros 2 desembargadores ainda precisam dar os seus votos ao longo desse dia e você de casa vai acompanhar todo o desenrolar do julgamento na programação do Canal do Boi. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Ainda hoje você vai ver aqui no Agricultura BR informações a respeito da moagem de cana-de-açúcar na primeira quinzena. E ainda hoje também informações sobre hortifruti, os últimos destaques do setor de fruticultura e também hortaliças do Brasil. Não sai daí, nós voltamos já. A Agricultura BR fala agora a respeito da moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do país. E de acordo com dados da Única divulgados na manhã desta quarta-feira, a primeira quinzena de janeiro trouxe o pior volume processado para esse período dos últimos 10 anos. Foram apenas 166 mil toneladas de cana-de-açúcar que passaram pelo processo de moagem no centro-sul do país, um volume bastante baixo para o período. Veja conosco como é que ficaram então esses dados. Primeira quinzena de janeiro de 2018, com 166 mil toneladas, 85,92% abaixo daquilo que foi registrado em 2017, que teve 1.182.000 toneladas que passaram pelo processo de moagem para o mesmo período. Centro-sul do país é a principal região processadora de cana-de-açúcar, com pior desempenho para a primeira quinzena de janeiro dos últimos 10 anos. Agora, se a gente comparar o acumulado da safra, que contabiliza desde o dia 1º de abril do ano passado até o dia 15 de janeiro, aí a diferença entre a safra atual e a passada não é tão grande, é de apenas 1,63%. De acordo com os dados da Única, no acumulado da safra da temporada atual, 17/18, a região centro-sul do país processou 583.560.000 toneladas. Um volume, portanto, que ficou cerca de 10 milhões de toneladas abaixo do processado no acumulado da safra passada, que no período foi de 593.230.000 toneladas. Olha, desse montante da primeira quinzena de janeiro, 166 mil toneladas, menos de 17%, 16,74% foram destinados à produção de açúcar. O restante para a produção de etanol. Vamos ver essa divisão aqui em relação à destinação dessa moagem de cana-de-açúcar da primeira quinzena do mês de janeiro de 2018. Primeira quinzena teve para a produção de açúcar um total de 3 mil toneladas. Na safra, e aí vem um dado interessante, para a safra já passaram ou se converteu em açúcar 35.820.000 toneladas, uma alta comparado à temporada anterior de 1,65%. O que mostra que apesar da primeira quinzena de janeiro ter um desempenho bastante tímido frente àquilo que acontecia anteriormente, a acumulada de safra ainda é bastante açucareira para o centro-sul do Brasil.
E, por fim, a fabricação do etanol nesse período, primeira quinzena de janeiro, somou 43 milhões de litros. O volume total corresponde a uma queda de 37,33% na comparação com o volume de etanol produzido na primeira quinzena de janeiro de 2017. O volume de etanol hidratado, que é aquele que possui de 4 a 5% de água na sua composição, foi de 41 milhões de litros, a maior parte dele, com queda de 16,68%. Já o etanol anidro, que é aquele que é adicionado à gasolina por lei aqui no Brasil, ocupou um volume total de produção de 2 milhões de litros. No acumulado da safra, só para a gente finalizar os dados de produção de etanol, foram fabricados 25 bilhões 265 milhões de litros. Um volume que indica alta em relação ao acumulado da safra anterior, alta superior a 1%. Bom, e a safra atual de cana-de-açúcar, temporada 17-18, está próxima do fim. Ela encerra oficialmente no dia 31 de março. O volume de chuvas na região centro-sul do Brasil nos últimos períodos foi considerado menor do que a média para esta época do ano, com exceção do Paraná, que recebeu muita chuva nas últimas semanas. Vamos saber agora com a Graziela Gonçalves, da Somar Meteorologia, como que o clima se desenha para o setor sucroalcooleiro da região centro-sul nestes próximos meses de safra. Argentina e agora também passagem de frentes frias entre o litoral da região sul e sudeste estão favorecendo a entrada da umidade da Amazônia em grande parte das áreas produtoras de cana do centro-sul do país. Por isso que a formação dos canais de umidade que ocorreram nas semanas anteriores favoreceram a elevação da umidade do solo em grande parte aqui do sul do estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais, estado do Paraná, fazendo com que o solo siga ainda muito umedecido. Ao longo desses próximos dias, a previsão ainda vai ser de chuva, acumulados que variam dos 30 a 50 milímetros nas áreas produtoras. Só que ao longo da próxima semana, a formação de um novo canal de umidade que vai se estender até principalmente o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, faz com que as áreas produtoras do Centro-Sul já tenham maiores aberturas de sol. Agora, para a última semana, que inicia aí o mês de fevereiro, ainda vamos ter previsão de chuvas que seguem agora um pouco mais mal distribuídas, pois este canal de umidade continua atuando aqui sobre essa região. Volta a pegar também algumas áreas produtoras do estado de São Paulo, onde os acumulados podem chegar até os 50 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Para 2018, a expectativa é de que o setor sucroalcooleiro do Brasil aposte mais na produção de etanol ao invés da do açúcar. Isso porque os preços do biocombustível estão mais interessantes do que a do adoçante, visto a elevação que aconteceu em 2017 frente ao principal concorrente do etanol, a gasolina, com o aumento do imposto do PIS/COFINS sobre o combustível e também diante da nova lei da Petrobras de reajuste diário do preço deste produto. Com isso, os valores do etanol no Brasil no ano passado se valorizaram, uma vez que o consumo deste combustível foi maior por parte dos consumidores brasileiros. O Agricultura BR trouxe hoje aqui o histórico do valor médio do etanol no Brasil ao longo do ano de 2017. E a gente vê claramente quando houve o início dessa valorização. Vamos aos valores, então, começando pelo etanol hidratado, reforçando aquele que tem de 4 a 5% de água na composição e é o que abastece diretamente o tanque dos automóveis. Em janeiro de 2017, o preço médio do litro em São Paulo foi de R$ 1,82. Em abril, caiu para R$ 1,47 e em julho fechou no menor valor do ano, a R$ 1,30 o litro. De lá para cá, com reajustes diários acontecendo no preço da gasolina e no aumento do PIS e COFINS sobre o combustível, o etanol ficou mais procurado e isso trouxe elevação para o mercado. Em outubro, a gente já viu o valor a R$ 1,53 o litro e em janeiro deste ano já se encontra na média de R$ 1,84.
O mesmo aconteceu para o preço do etanol anidro, aquele que é adicionado à gasolina. A elevação também aconteceu neste período, é o que a gente acompanha neste gráfico. O valor em janeiro de 2017 para o etanol anidro era de R$ 2,02 o litro. Em abril caía para R$ 1,63 e em julho para R$ 1,44. De lá para cá os valores reagiram bem. Em outubro, encerrando o mês na média de R$ 1,62 e em janeiro a R$ 1,94 o litro. Neste mesmo período em que o etanol se valorizou, o preço do açúcar veio para baixo aqui no Brasil. Os valores caíram bem de acordo com a apuração feita pelo CPEA. No Porto de Santos, os valores indicam o seguinte: janeiro do ano passado, o preço médio da saca de 50 quilos era de R$ 86,31. Em abril, já caía para R$ 73,18 e em julho, R$ 61,38. No mês de outubro de 2017, o preço médio da saca de 50 quilos do açúcar cristal em Santos fechou a R$ 55,05 e de lá para cá esboçou alguma reação, estando na média neste mês de janeiro a R$ 62,93 a saca. A queda expressiva observada no cenário do açúcar aqui no Brasil, ela reflete uma situação global, a expectativa de superávit do produto neste novo ciclo. Superávit é o que acontece quando há uma produção excedente além da demanda, ou seja, o mundo produz mais açúcar do que precisa consumir. Isso traz, portanto, essa situação de folga no abastecimento, ou seja, uma oferta mais abundante. Essa situação, ela acontece depois de 2 anos de o mundo passar por situação contrária de déficit do produto no cenário global. Algumas instituições e órgãos oficiais já trazem as projeções de superávit global de açúcar neste ciclo 17-18. A Organização Internacional do Açúcar estima que o superávit supere 4 milhões de toneladas, enquanto o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já acredita em um volume maior, em cerca de 10 milhões. E falando do cenário internacional para o açúcar, a Ucrânia, que é um grande produtor europeu e produz açúcar a partir de beterraba, teve um forte revés em relação às suas exportações de setembro até dezembro de 2017. Foram apenas 174 mil toneladas exportadas, uma queda de 50% frente ao mesmo período do ano anterior. Vamos ver esses números, são da Ucrânia, é um importante produtor de açúcar europeu, tem essa produção com base de beterraba. Nós temos aqui os dados: 174 mil toneladas em 2017, 350 mil em 2016, falando das exportações. A Ucrânia afirma que para a nova temporada deve produzir 2 milhões de toneladas de açúcar e exportar algo próximo a 500 mil toneladas. É o que nós vamos ver agora nesse gráfico, nessa tela. Produção de 2 milhões de toneladas, exportação prevista de 460 mil toneladas para esse importante produtor de açúcar da Europa e que exporta principalmente para países de origem árabe. No dia 13 de janeiro, o presidente da República, Michel Temer, sancionou a lei que regulamenta o refis do Fundo Rural aqui no Brasil. Essa sanção, no entanto, teve 24 vetos, sendo um deles a respeito da dívida dos produtores rurais. Todas essas medidas aprovadas pelo presidente Michel Temer já foram publicadas no Diário Oficial da União, mas o setor ainda está preocupado com aqueles vetos que foram feitos. Saiba mais na reportagem de Odacil Canepa. O que mais preocupa o setor rural está relacionado à possibilidade da Receita bloquear os bens dos devedores. Para os analistas do mercado, o bloqueio sem ordem judicial é um retrocesso jurídico. Tanto que o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, já entrou com uma ação no STF contra o projeto. O partido questiona vários itens do refis do Fundo Rural. A ação no STF está com o ministro Marco Aurélio e não tem data para ser julgada. O produtor que aderir ao programa tem que pagar 2,5% do débito e o restante em até 176 vezes. A bancada ruralista se prepara para derrubar os vetos do projeto do Fundo Rural. Isso deve acontecer no retorno do recesso parlamentar já a partir de fevereiro. Odacil Canepa para o SBA.
A Agricultura BR traz agora as informações para o preço do mercado físico brasileiro no milho. Começando pelo centro-oeste do país, vamos ver como é que tem que se comportado a saca de milho nos últimos 15 dias. Começando por Goiás, que tem queda de quase 1% neste período considerado. No dia 4 de janeiro, R$ 25,50 a saca. No dia 9 deste mês, caiu para R$ 25,25. No dia 16, retomou a alta, foi para R$ 25,75. Mas no dia 19 caiu para R$ 25,25 e vem mantendo esse valor, portanto, perde 25 centavos frente ao valor do início aqui desse estudo, ou de 0,98%. Dando sequência, vamos saber como é que estão os outros estados do centro-oeste do país. Mato Grosso do Sul tem uma realidade diferente, vai apresentando alta nesses últimos 15 dias. Em 4 de janeiro, o valor de R$ 22,50 e vinha mantendo esse valor médio nos dias 9, 16 e 19, de acordo com a checagem do Agricultura BR. Nesse dia 24, alcança R$ 23,00 por saca, uma alta de 2% frente ao período considerado. Por último, destacamos Mato Grosso. Mato Grosso tem queda para o período, tem alta para o período de 1,29%. No dia 4 de janeiro, valor de R$ 19,25 a saca. Dia 9 caiu para 19, dia 16 caiu mais um pouco para R$ 18,50. No dia 19 estava em R$ 19,75 a saca, maior valor inclusive para o período. E nesse dia 24, R$ 19,50 a saca de 60 quilos, alta superior a 1% para a saca de milho no estado de Mato Grosso. E a gente segue no cenário do milho, mas agora no mercado internacional. Milho negociado na Bolsa de Chicago sobe nesta quarta-feira. A gente dá uma olhadinha nesta alta que acontece neste momento. Os negócios sobem bem com a posição de mais curto prazo, com quase 1% de elevação. Milho negociado para entrega em março opera agora a $3,54 mais 75 por bushel, vai para mais 50 por bushel agora. Posição de maio, $3,63 por bushel, com alta de 0,90%. Milho negociado para julho, $3,71 mais 25, elevação de 0,88%. E setembro também recuperando, alta de 0,73%, negócios a $3,78 por bushel. E ainda hoje no Agricultura BR você tem informações a respeito do julgamento do presidente Lula, do ex-presidente Lula, e como que isso tem influenciado o mercado. Indicações de muitos é que seja confirmada a decisão do Sérgio Moro e o mercado está bem animado com isso, Juliana. E veja ainda no próximo bloco informações sobre café. Você vai ver que o governo de Rondônia faz uma nova entrega de mudas de café clonal. Voltamos já. Durante a última semana, aconteceu uma importante feira agrícola no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Várias empresas participaram e apresentaram produtos inovadores para o setor agrícola. É o que você vai ver agora na reportagem de Kleber Rabelo. Estamos em uma das maiores feiras do setor agropecuário, quando o assunto é tecnologia. O pessoal da TMG, que é da Tropical Melhoramento e Genética, tem novidades todos os anos. Estou aqui com o Josivaldo Souza. Josivaldo, o que a TMG tem de novidade para apresentar para o agricultor esse ano? Esse ano a gente vem trazendo 2 variedades de soja, né, focando a região em si, aqui do sul do Mato Grosso do Sul, com a variedade TMG 7063, né, e Pro, uma variedade em ciclo de dias entre 112 a 115 dias, então vai adequar bem a realidade da nossa região. E a outra cultivar é a TMG 7067, né? Também é um materiais que atende bem a nossa demanda aqui, com ciclo médio e interessante para a região. As duas cultivares vêm aliadas com a tecnologia inox, né? Que é um grande benefício aí ao controle da ferrugem da soja. Conversei com o pessoal da TMG, Kleber Rabelo para o SBA.
A Agricultura BR destaca agora o mercado do café aqui no Brasil. Os negócios com o Arábica voltaram a registrar uma queda nesta última terça-feira. De acordo com a apuração feita com o CPEA, o valor da saca de 60 quilos do grão caiu para R$ 443,62. Veja que o preço do Arábica vem em um sobe e desce aqui no país. As estimativas da safra seguem mexendo com o mercado, a Bolsa de Nova York também operando, portanto, neste valor mais baixo. Tanto é que a comercialização do grão aqui no Brasil tem sido lenta. No acumulado deste ano de 2018, há uma queda observada na comparação com o fechamento de 2017. Ela é de 0,69%. Vamos saber como é que vem a operação com café em Nova York. Nesta quarta-feira, temos aqui café em Nova York sendo negociado, mercado futuro. O pessoal está me dizendo aqui que daqui a pouco nós teremos posicionado, mas Nova York tem exercido uma forte pressão negativa sobre os negócios com café, os operadores de mercado. Isso tem atingido e refletido sobre os valores do café Arábica negociados aqui no Brasil. E o governo de Rondônia fez nesta semana mais uma entrega de mudas de café clonal. 70 produtores do município de Primavera de Rondônia receberam 180 mil mudas de café clonal para revitalizar a lavoura cafeeira do estado. No ano passado, o governo chegou a entregar 4 milhões de mudas de café clonal. Nos últimos 3 anos, Rondônia dobrou a sua produção, investindo, portanto, nessa tecnologia. Vale a gente lembrar que o café clonal é uma muda de café que foi retirado de um pé que tem um alto rendimento e com isso consegue-se, portanto, dar continuidade a essa produção mais volumosa. A expectativa do governo de Rondônia para esse ano de 2018 é colher 2.200.000 sacas de 60 quilos do grão e para daqui a 3 anos elevar essa produção para 4 milhões de sacas. Bom, a gente segue falando sobre a variedade Conilon aqui no Brasil. Vamos agora às informações de mercado. Olha, a situação não tem sido nada boa, uma vez que os órgãos oficiais estimam uma boa recuperação de safra também neste ano de 2018. Com isso, os valores da saca estão lá embaixo, na referência, que é o estado do Espírito Santo. Nesta última terça-feira, 23 de janeiro, o valor da saca se manteve praticamente o mesmo. Foi o primeiro dia de estabilidade em muitos que a gente viu aqui nos últimos dias. O valor da saca do Conilon tipo 6, peneira 13 acima, fechou o dia R$ 316,48. Ainda assim, o mês de janeiro tem sido de muita queda para o valor do Conilon no Brasil. O acumulado do ano soma baixa de 11%. Você vai conhecer agora, no Agricultura BR, um híbrido importante que foi desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa. É a BRS Tamani, que é desenvolvida para atingir pecuaristas que fazem o cultivo. É o primeiro pânico máximo híbrido que foi desenvolvido pela empresa brasileira. Você vai conhecer ele agora nessa entrevista que o nosso amigo João Pedro Cuti Dias fez com o pesquisador Alexandre Giova. Grande parte da lavoura de integração de soja, elas são feitas em solos argilosos. Nós sabemos que a braquiária é muito boa em solo arenoso e os pânicos se dão melhor em solos argilosos. Parece que a Embrapa lançou um híbrido, um pânico, que também não tem porte tão alto e que ele cobre bem o solo e é de fácil manejo, uma folha muito bonita. O que você fala do Tamani? Então, o Tamani aqui, ele é um pasto indicado exatamente para essas condições de melhor fertilidade, né? Pelo menor porte, ele é um pânico para
de mais fácil manejo, com várias categorias animais, inclusive pode ser feita uma desmama aqui, né, em função de que os bezerros com menor porte têm mais facilidade de pastar aqui em cima. E ele é um híbrido, só que é um híbrido que a gente chama intraespecífico. Eles são entre pânico mesmo, né? Que ele é pânico máximo, é um híbrido entre subvariedades de pânico. E, portanto, ele tem as vantagens de ser um híbrido mais de porte baixo, cobrindo bem o solo, morrendo facilmente com herbicida, né? Podendo ser encaixado, então, em sistemas de integração. Nesse momento em que há uma preocupação de sempre ter não apenas uma monocultura de um pasto apenas, de ter outras alternativas de pasto, não só por questão de alimentação do gado, mas também como questão de pragas e doenças, o Tamani passa a ser uma boa alternativa para o pessoal que trabalha com integração, com gado e em solos mais argilosos, então. Pois é, o que a Embrapa pensando nisso, né, em ter diversidade de pasto, para não ter uma monocultura, por exemplo, o Marandu que vai de norte ao centro do país, 30 milhões de hectares, 30 milhões de hectares ou mais, né? Então, para se evitar isso, exatamente, né, nesse sentido, a Embrapa tem lançado novas cultivares, procurando nichos também, né, de mercado, atender a demandas de sistemas de produção, mas também em função de aumentar a disponibilidade, né, a variação de cultivares forrageiros disponibilizados para evitar a monocultura. E aí entra o Tamani, entra o Quênia e entra o Zuri, né, nos últimos anos, assim como as braquiárias. Bom, o senhor e a senhora que trabalham com isso e que vão entrar na integração, pensem bem disso. Você tem condição de produzir uma excelente forragem, um volume muito grande de massa seca, 5, 6, 8 mil quilos por hectare, na época do período que vai no centro-oeste, que vai de fevereiro, março até setembro, um mês antes do plantio de soja, usando alternativas, seja o Tamani, seja o Ipiporã ou seja outros materiais. Pense bem nisso. O futuro da pecuária, o futuro da agricultura passa com certeza por essas alternativas. E nós vamos para mais um intervalo. No próximo bloco você acompanha a colheita da uva no estado gaúcho. Entre em contato conosco, nosso WhatsApp é o 67996562266. Nós voltamos já. No Agricultura BR você acompanha também muita tecnologia voltada para o campo. Você vai conhecer agora um dos lançamentos que a Syngenta tem para o país durante esse ano de 2018 na reportagem de Kleber Rabelo. Nós estamos no estande da Syngenta, aqui numa das maiores feiras de tecnologia para agropecuária. Estou aqui com o Jairo Luiz de Oliveira. Ele vai contar para a gente as novidades que a Syngenta está apresentando nesta feira. O que tem de novo aqui, Jairo? Bom, dentro aqui da feira a gente tentou trazer um conceito para o produtor de como construir uma produtividade de forma contínua, né? Porque quando você vai para o campo, você trabalha com um potencial produtivo elevado das culturas através da genética, né? E aí, a partir desse momento, você começa a ter detratores que vai tirando sua produtividade. Então, a gente parte desde o princípio da genética, que é através das sementes. Então, nós estamos trazendo sementes de soja adaptadas para a nossa região, sementes de milho adaptadas para a nossa região. E também abordando quais são os principais desafios que o agricultor tem para manter essa genética em alto potencial produtivo e chegar no final da safra tendo bastante produtividade, né? Então, abordamos aqui um excelente tratamento de semente através da plataforma que nós temos hoje com Fortenza Duo, né? Na soja e no milho. Falando também sobre manejo de plantas daninhas existentes hoje através do programa Lavoura Limpa, que aborda hoje o conceito das principais plantas daninhas e como trabalhar elas de forma correta. Passa também pela parte de manejo de doenças na cultura da soja, usando os fungicidas, as ferramentas que nós temos hoje de forma correta, apropriada para cada momento, né? Uma plataforma que chamamos de manejo consciente, da mesma forma que a gente passa para a cultura do milho, cada segmento desse, fungicidas, herbicidas e também inseticidas para a cultura do milho e soja, buscando altas produtividades. Vocês colocaram aqui algumas amostras de outros produtos, os produtos concorrentes e os produtos que vocês fazem. O que a gente pode notar de diferença aí? Na verdade, o intuito de nós trazermos essas tecnologias para o campo é mostrar como que cada tecnologia se comporta frente a algumas desses detratores que eu avisei, né? Tanto praga quanto doenças, né? E mostrar como que a gente tem que extrair o maior potencial deles. Então, aqui no campo a gente tem infestações artificiais para simular a realidade do campo, né? E como que o produto tem que funcionar no campo da forma adequada para ter maior rentabilidade e proteção de cultivos, né? Jair, muito obrigado aí pelas informações. Kleber Rabelo para o SBA.
E por aqui é hora de ouvir a você, telespectador. Chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde. Vamos ver quem está participando conosco hoje. A participação vem lá do estado do Maranhão. Nós temos aqui o Roberto da Silva Soares, de Gerais de Balsas. E ele diz o seguinte: boa tarde a todos, uma boa tarde para você, Roberto. Trabalho no grupo SLC Agrícola, tradicional empresa do país, na fazenda Planeste. Aqui a gente planta soja, algodão, safra e safrinha e milho safrinha. Gostaria de saber como vai se comportar o clima por aqui nos próximos dias e meses. Assisto ao programa todos os dias. Obrigado, Roberto, pela sua audiência, o pessoal aí do estado do Maranhão também. Quem vai nos responder é a Graziela Gonçalves. Agora vamos responder a pergunta do Roberto da Silva Soares, que quer saber como é que fica o tempo no estado do Maranhão. Aqui na imagem de satélite a gente consegue enxergar nuvens ainda um pouco mais carregadas sobre o estado. Temos a presença do vórtice ciclônico, que acaba fazendo com que os ventos em altitude girem de maneira horária, de forma então a trazer um pouco mais de instabilidade sobre o estado. E é por isso então que em algumas regiões a umidade do solo ainda segue mais elevada, inclusive em grande parte do centro e oeste do estado, pegando também algumas áreas aqui do sul, onde a umidade está em torno dos 60% a 70%. Com relação às demais áreas da região nordeste, é o estado do Maranhão que está mais beneficiado. Vemos aqui que a umidade do solo no oeste da Bahia mal passa dos 40%. E nesta área o solo ainda segue muito seco por conta da falta de chuvas mais significativas. Ao longo desses próximos dias, ainda vamos ter chuvas ganhando intensidade no estado do Maranhão, com acumulados que variam dos 50 até os 70 milímetros. Para a próxima semana, essa chuva já volta a diminuir conforme, então, esse vórtice ciclônico vai se afastando mais para o mar e o acumulado por lá mal passa dos 15 milímetros e a chuva segue bem mais mal distribuída. Agora, nesta última semana, vamos ter então previsão de mais uma vez chuva fraca e isolada para grande parte do estado. E ao longo do mês de fevereiro, a expectativa é que a chuva até volte a ganhar um pouco mais de força, conforme o sistema chamado de Zona de Convergência Intertropical passa a afetar mais o estado. E essas chuvas tendem a ganhar um pouco mais de força, principalmente durante o mês de março. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Bom, você viu a participação do nosso telespectador no Maranhão, a Graziela respondendo, e você pode participar também. Você manda sua mensagem para o Facebook, para o Twitter, e-mail e também pelo WhatsApp, 67996562266. Roberto, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela companhia, aqui acompanhando a Agricultura BR todos os dias. Um abraço a você e a todos da SLC. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E é tempo de colheita nos parreirais do Rio Grande do Sul. A safra deste ano é estimada em 750 mil toneladas. E não é só na Serra Gaúcha que essa tradição vinda dos colonizadores italianos acontece, não. Em outras regiões do estado, ela também é bastante presente. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Gente, que palavra... 82 anos e uma disposição de dar inveja. Nono, o que lhe dá a vitalidade para continuar colhendo uva aos 82 anos? Isso é muito... a gente, como se diz, vontade de trabalhar na pareira e também muita polenta, vinho. Seu Ângelo percorre os parreirais da propriedade em Bozano, no noroeste do Rio Grande do Sul, acompanhando a colheita da uva. Aliás, acompanhando só não. A cada safra ele faz questão de participar dessa tradição de família. Eu gostei disso, né? Lidar em pareira, né? Ensinou o filho também? E filho também. Ensinei ele a trabalhar em pareira, né?
O nono, como patriarca da família chamado pelos italianos, foi o grande incentivador dos filhos. Atualmente, Gelson é quem cuida do parreiral, que ocupa 1 hectare. Veja que é 1 hectare de parreira e tem uma boa rentabilidade nesse sistema. Nós estamos aqui numa região agrícola, temos um problema sério que é o herbicida, né? E nesse sistema aqui protege praticamente 100% dos herbicidas. Então se tornou viável para nós nesse sentido, né? Há 3 anos, um projeto desenvolvido pela Emater modernizou a propriedade e as videiras passaram a ser cobertas. É praticamente uma estufa. A tela ao redor mantém os pássaros longe da fruta. A cobertura plástica protege da geada forte, dos temporais de granizo e as plantas recebem água na medida certa, já que se desenvolvem melhor com o clima seco. E ainda tem mais benefícios. Com o sistema de cobertura, o produtor conseguiu reduzir em mais de 90% a aplicação de fungicida. Os cachos ficaram mais uniformes e a uva ainda mais doce. Antigamente a gente não tinha esse sistema de cobertura e a aplicação de fungicida era muito grande, de 8 a 10 aplicações de fungicida, sendo que na época da maturação da uva o clima não favorecia, chovia muito, a gente perdia de 50% a 60% da produção. Então a cobertura veio nos trazer esse benefício, né? Qualidade em termos de uva, e uma uva totalmente orgânica, sem aplicação de fungicida ou inseticida. A gente nota também aqui o ambiente extremamente limpo, né? Como é que tu consegue esse ambiente? Aqui é feito no inverno semeado aveia ou azevém para cobertura e após isso é feito apenas uma roçada. Não é usado herbicida nenhum, apenas a roçadeira para evitar justamente para não prejudicar a parreira. Os 1.500 pés produzem em média 12 toneladas de uva. A maior parte da produção é vendida em natura para uma cooperativa. Mas ainda tem muita gente que vem até aqui buscar a fruta fresquinha, colhida na hora. 70% eu coloco no mercado e 30% é vendido direto ao consumidor. Inclusive eles preferem vim buscar a uva no parreiral, ajudar a colher e ver a qualidade da uva, né? As variedades Niágara Branca e Rosa, Isabel Precoce e Violeta ocupam 70% da área. Elas foram as que melhor se adaptaram ao clima da região. Mas o produtor está sempre em busca de novas tecnologias e logo vai implantar um sistema de irrigação, garantindo ainda mais qualidade para essa fruta, que não está só no passado dos colonizadores, e sim no futuro de muitas gerações. As chuvas que atingiram a região sul nos últimos dias, principalmente sobre o Paraná e Santa Catarina, prejudicaram a oferta de batata, situação que acabou elevando os preços. O valor da batata Ágata padrão entre os dias 15 e 19 de janeiro subiram 21,4%, fechando o período a R$ 78,00 pela saca de 50 quilos. A expectativa para as próximas semanas ainda é de precipitações em atividade, o que pode prejudicar novamente a colheita e reduzir a oferta. O preço da maçã na safra 2017-2018 deve ser maior do que o da temporada passada. De acordo com consultores do CPEA, a alta acontece devido à recuperação da economia do país, à redução do volume a ser colhido e à melhor qualidade das frutas. O cenário de recuperação pode ainda ajudar, inclusive, a cobrir os prejuízos da temporada passada. Com a aproximação da colheita da safra 17-18, os produtores têm comercializado os últimos lotes. E produtores de manga do Vale do São Francisco, localizado entre os estados de Pernambuco e Bahia, tiveram um ano de 2017 muito positivo. No ano passado, a área plantada aumentou 5,5% e tudo indica que uma nova expansão deva ocorrer em 2018, em virtude dos bons resultados obtidos com a atividade, com destaque para as exportações.
a recuperação da produtividade dos pomares de cerca de 8% para a variedade Palmer e de 15% para a Tome e os altos valores recebidos, que em alguns casos superaram 2 vezes o custo de produção, favoreceram a rentabilidade dos produtores de manga. A Agricultura BR vai para um intervalo comercial agora. Nós lembramos que está havendo agora o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O desembargador João Gebran Neto continua falando a respeito do seu voto. O pessoal pode colocar em tela cheia. Já tem mais de 2 horas que ele está explanando a respeito dos seus votos. A nossa equipe fez um resumo que diz o seguinte: dentro desse voto dele, ele está justificando sua posição como que Lula recebeu propina da empreiteira OAS na forma de um apartamento triplex no Guarujá. A propina foi oriunda de um esquema de corrupção na Petrobras. 3. O dinheiro saiu de uma conta da OAS que abastecia o PT em troca de favorecimento de empresas em contratos na Petrobras. 4. Embora não tenha havido transferência formal, o imóvel foi reservado para o ex-presidente Lula. 5. Embora não ter havido ato de ofício na forma de contrapartida à empresa, somente a aceitação da promessa de receber vantagem devida mediante o poder de conceder benefício à empreiteira já configura corrupção. E o 6º, de acordo com o desembargador, juiz Sérgio Moro, cuja imparcialidade é contestada pela defesa, era apto para fazer o julgamento. Esse é o resumo do que o desembargador vai falando neste momento agora, até o momento. São mais de 2 horas de depoimento dele em relação a essa decisão. Já fica muito claro o voto de se manter a decisão do juiz Sérgio Moro. E a gente vai seguir acompanhando o que acontece neste julgamento lá em Porto Alegre, lembrando que ele deve se estender até a tarde desta quarta-feira. Por aqui a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, os últimos destaques do dia. Não sai daí, voltamos já. Você vai conhecer agora mais uma cultivar desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte, que tem sido mostrada em diversas feiras pelo país. É a BRS Ipiporã, que você vai conhecer agora nessa entrevista que o João Pedro Cuti Dias, nosso consultor de agronegócios, fez com Alexandre Agiova, pesquisador da Embrapa. Doutor Alexandre, as gramíneas têm um papel fundamental, ainda mais agora que o Brasil, a expansão, a grande fronteira agrícola do Brasil são os solos arenosos. E as gramíneas têm um papel fundamental nesse processo para viabilizar a produção de grãos. Aqui nós temos vários materiais. Começar pelo Ipiporã. O que você fala para o nosso telespectador a respeito do Ipiporã? Então, João, o Ipiporã é um híbrido, né? Que vem buscar as características de valor nutricional, né? De qualidade da rusizense e da braquiária brisanta, né? Como o marandu é uma braquiária brisanta, então ele vem exatamente um híbrido entre essas duas e vem buscar então essas características de resistência e alto valor nutricional. Você acredita que já vai haver semente disponível dele a um preço razoável para que o produtor, o agricultor que faça a integração começar a usá-la a partir dessa safra? Olha, João, creio que ainda demora um pouquinho, né? Porque o pessoal está multiplicando semente, então. Mas eu acredito que em tempo de uns 3 anos deixa regularizado o preço, né? E os preços venham a se tornar mais acessíveis, existindo mais oferta de capim, mais oferta de semente, né? Uma coisa que chama a atenção de quem olha essa braquiária é a folha, a qualidade da folha dela. Para quem trabalha com integração e coloca gado, passa a ser um negócio extremamente importante e o teor de proteína na folha dela. Então, o valor nutricional é alto, né, que envolve proteína, digestibilidade, a quantidade de fibra que tem, que vai dar um parâmetro de quanto essa forragem é digestível, né, é utilizável pelo animal. Mas eu gostaria também de retomar uma coisa que tu falou, que é extremamente importante, que é em relação à gramínea viabilizando em áreas de solos arenosos. Por quê? Porque a gramínea cobre o solo, né? E a gramínea ela vai incorporar matéria orgânica nesse solo, aumentando a retenção de umidade, diminuindo os efeitos de veranico, que são muito importantes em área arenosa, ou seja, afeta muito. Então as gramíneas hoje têm várias opções, né? Nós estamos falando de Ipiporã, nós temos Paiaguás, né, que ela entra mais no período seco produzindo, para quem faz integração é interessante. Nós temos já o Piatã, né, nosso conhecido aí, que também faz bem esse papel, entrando mais no período seco, consorciando bem com milho, com sorgo, né, para utilização em consórcio ou em pasto safrinha pós-soja.
E também nós temos os pânicos para aquelas áreas que têm mais fertilidade, que tem solo mais argiloso, que tem condições então de manter esses pastos. E aí nós temos o Zuri, né? Um pasto que vem aí num formato, numa produtividade muito parecido com o Mombaça. Nós temos o Quênia, que é uma espécie de substituto, né, do Tanzânia, porque o Quênia tem um porte mais ou menos o mesmo, só que uma produção maior de folha. É um dos pânicos mais produtivos que tem, das cultivares novas. E a última cultivar é o Tamani, que é uma cultivar de pânico, mais de porte baixo, né? Que facilita muito o manejo com vaca leiteira, com equinos, com ovinos, enfim, com animais de porte menor, né? Mas que também pode ser usado tranquilamente com gado de corte. Mas é uma questão assim de você ter um pasto de um manejo um pouco mais facilitado, já que o pânico cresce muito no período das águas e, portanto, exige um manejo mais intenso. A região sul do país tem passado por condições climáticas bastante distintas. Paraná, por exemplo, tem recebido muita chuva, enquanto o Rio Grande do Sul, poucas precipitações. O excesso de umidade ou a falta dela deixa os produtores agrícolas em alerta. A Graziela Gonçalves conta pra gente como o clima fica no sul do Brasil nos próximos dias. Sobre a região sul do país, o que vemos agora nas imagens de satélite é que as instabilidades ainda continuam atuando por lá. Temos então um sistema de baixa pressão que se formou entre o Paraguai e a Argentina e agora uma nova frente fria está se formando em alto mar, mas já deve seguir em direção à região sudeste. De uma maneira geral, a chuva acabou sendo muito volumosa, principalmente no estado do Paraná, o que atrapalhou bastante as atividades de campo, principalmente com a soja sobre o estado. Já no estado do Rio Grande do Sul, a influência do fenômeno Laninha acabou deixando as chuvas mais mal distribuídas e é por isso que em algumas regiões, principalmente mais próximas da campanha gaúcha, a umidade do solo segue mais baixa. Agora, ao longo desses próximos dias, a previsão volta até a ser de chuva, principalmente para as áreas mais a noroeste do estado do Rio Grande do Sul e em grande parte de Santa Catarina e Paraná, com acumulados que chegam até os 30 milímetros. É mais no leste do estado paranaense que esse acumulado pode chegar até os 50. A chuva nas demais áreas do estado do Rio Grande do Sul ainda seguem mais mal distribuídas e a expectativa para a próxima semana é que ainda vamos ter predomínio de tempo mais seco. Este padrão acaba então trazendo preocupação para os produtores de soja, mesmo porque a partir do mês de fevereiro esse padrão ainda deve persistir e isso pode trazer algum atraso no desenvolvimento das plantas. Agora, a expectativa com relação ao milho, principalmente para o Paraná, é que quanto mais tarde for plantado, especialmente em março, o risco para pegar ondas de frio é maior. Vemos então que nessa próxima semana o acumulado já começa a diminuir por lá e mal deve passar dos 5 milímetros. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais! Obrigado pela sua participação, Graziela Gonçalves, trazendo os destaques para o clima, a previsão do tempo para várias localidades de produção no país e também fora. O assunto agora que nós vamos trazer no Agricultura BR impacta diretamente a situação dos produtores de soja e também de uma importante multinacional. Eu estou falando da Monsanto. Nesta última terça-feira, houve uma forte movimentação, tanto da AproSoja do Mato Grosso, quanto também da Monsanto. De acordo com representantes da AproSoja mato-grossense, nesta última terça-feira, teve o indicativo do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa, que registra as patentes aqui no Brasil, de que essa patente sob a intacta RR2 Pro, que é a grande discussão que se tem no país em termos de semente de soja, pode ser muito provável que não tenha que recolher os royalties à Monsanto. Agora, Monsanto, de acordo com alguns levantamentos, se ela não receber esses royalties dessa variedade de soja, da RR2 Pro, ela vai ter um prejuízo que vai variar entre 600 milhões até 800 milhões de dólares, vai deixar de receber entre 600 milhões e 800 milhões de dólares, é o que você vai conferir comigo agora na tela. Você tem comigo aqui essa questão da chamada nulidade da patente da intacta RR2 Pro da Monsanto. Se vier a ocorrer, olha o tamanho das perdas de acordo com a consultoria Bernstein, 600 milhões até 800 milhões de dólares, essa é a estimativa dessa empresa de consultoria, não é baixa, é uma estimativa que mostra como que isso pode impactar nos negócios da Monsanto aqui no Brasil,
caso tenha realmente essa nulidade de patente. De acordo com os representantes da AproSoja mato-grossense, é muito possível que isso venha a acontecer. E olha, se vier a acontecer essa decisão ser tomada contra a Monsanto, esse banco, né, que é uma consultoria também, acredita que as distribuidoras de semente podem parar de pagar os royalties e isso causaria ainda mais efeitos sobre a própria Monsanto aqui no Brasil. Em relação aos produtores, é claro que há um desejo de que esses royalties não sejam mais recolhidos. Preço médio da soja nos estados do sul do país é o destaque de agora aqui no Agricultura BR. A gente acompanha o que aconteceu nos últimos 15 dias. Em Santa Catarina, houve estabilidade total dos valores, com o preço da saca de 60 quilos do grão fechando a R$ 72,50 desde o dia 10 de janeiro até esta quarta-feira, dia 24. Já nos demais estados do sul do país, Paraná e Rio Grande do Sul, houve alta para o valor da saca do grão. A gente destaca um deles agora, é o estado do Rio Grande do Sul em destaque. Por lá, houve alta de 1,44% nos últimos 30 dias. Este período analisado, na verdade, são 15 dias, alta, portanto, de quase 1,5%. O valor médio da saca do grão no dia 10 de janeiro era de R$ 69,00. O valor se manteve assim até o dia 15 do mês, quando no dia 18 subia para R$ 68,75. No dia 22 de janeiro, segunda-feira desta semana, o estado gaúcho já estava pagando R$ 69,50 pela saca de 60 quilos do grão. E nesta quarta vem para R$ 70,00 a cotação média estadual. Por fim, vamos acompanhar como opera o estado do Paraná, um dos maiores produtores de soja do Brasil, onde nestes últimos 15 dias também houve elevação. O preço médio da saca do grão saiu de R$ 68,50 no dia 10 de janeiro, chegou a recuar no dia 15, fechando na data R$ 67,50. Mas de lá para cá, recuperou o patamar perdido e se manteve na casa dos R$ 69,00. No dia 18 eram R$ 69,50, no dia 22, R$ 69,00 a saca e nesta quarta, dia 24 de janeiro, preço da saca da soja no Paraná é de R$ 69,25. Uma e meia da tarde, pelo horário de Brasília, o Agricultura BR se despede de você agora. Muito obrigada pela companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Retornamos às 17h20.